Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 148, mas antes gostaríamos de dar um aviso que os programas do dia 24 e 25 de dezembro serão programas de Natal. Então, nesses dias, nós estaremos vendo mensagens do Espírito Emmanuel, mas não de Caminho, Verdade e Vida. Mas também não vou dizer de onde é não, vai ficar como surpresa. Então, são os programas do dia 24 e 25, os amigos estão convidados a, vamos dizer assim, a festejar conosco esses festejos do coração e da alma, junto ao nosso Emmanuel, a chegada do nosso Mestre amado há 2000 anos entre nós, para nos trazer o Evangelho, a Palavra de Deus, para nos conhecendo a verdade, não é? E essa verdade nos libertando, para que nos libertemos. Era esse o verbo que eu estava procurando. Vejamos então que hoje o título da mensagem é Cuidado de Si. Cuidado de si. Claro, cada um cuidando de si mesmo, não é? E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua primeira carta a Timóteo. No capítulo 4, no versículo 16, diz Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa doutrina é o Evangelho. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Que coisas? Cuidado de si mesmo e da doutrina. Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. É claro que nós sabemos que a nossa salvação está por conta 100% conosco mesmo. Daí ele começa a dizer para termos cuidado com nós mesmos. Já os que ouvem, não é? Os filhos que convivem com os pais e que recebem dos pais os valores, os bons valores, não é? Que essa é a missão dos pais, passar para seus filhos bons valores e amá-los e ensiná-los, tanto falando com eles, quanto exemplificando. Isso também é cuidado, não é? Então, cuidarmos de nós mesmos é cuidarmos do que aprendemos e como exercitamos o que aprendemos. E fazendo isso, ele também estaria cuidando do Evangelho, não é? Porque ele estaria sempre preocupado em fazer o melhor. E é isso mesmo que o Evangelho nos pede. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo. Mas, acho que eu não completei a ideia, não é? Que nós podemos apenas nos salvar. O outro, assim como também os pais, vão poder passar os valores. E se estiverem exemplificando, estão muito bem, não é? Agora, e os filhos? E nós diante de Jesus? E uns diante dos outros? Nós vamos fazer o melhor. Podemos no final, ou aqueles que fazem o melhor no final estão bem. Mas e aqueles que os ouviram? Estarão bem também, se não apenas ouviram, se também ouviram e praticaram. Então essa salvação sempre depende de ouvirmos e praticarmos, não é? Emmanuel então comenta: em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento.
Esse livro tem 70 anos. A gente vê pessoas assim ainda hoje? Em toda parte, há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Então, essas situações e criaturas estão mais atrasadas no caminho. Claro, nós vamos lamentar pelos que estão atrasados ou situações que não correm bem. Mas nunca podemos esquecer que a natureza não dá saltos, não é? E criticar, meus amigos, é muito fácil. Criticar é muito fácil. E o que acontece se nós entramos no terreno da crítica? Primeira coisa, para onde vai a nossa vibração? Crítica. Aí começamos a prestar muita atenção no que o outro está fazendo de errado. E aí não prestamos atenção no que estamos fazendo. Porque se estivéssemos prestando atenção, não estaríamos nem fazendo isto. Mostra como estamos distraídos. Pode acontecer. De ficarmos distraídos, invigilantes? Pode, claro que pode. Mas é importante que a gente faça uma reflexão crítica, aí sim, do que nós estamos fazendo, pensando e sentindo. E de novo a gente recorre a Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, quando nos aconselha a fazer o exercício de, à noite, quando formos dormir, repassarmos o dia e pensarmos assim, amanhã eu tenho que ficar mais atento a isso. Hoje eu não fui muito bem naquela situação. Então eu vou assimilar a lição e dessa forma eu vou buscar estar mais vigilante, porque é certo, a providência divina vai nos trazer as situações que ficaram incompletas, que não foram bem acabadas pelo nosso livre-arbítrio. Continua o nosso Emmanuel. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Aí nós pensamos chefes de Estado, nós pensamos em professores, pensamos em políticos, pensamos em pessoas influentes, pensamos em influenciadores, em palestrantes, que receberam missão de orientar, mas foram só eles? Vamos pensar num âmbito mais íntimo. Que pessoas, no âmbito mais íntimo, receberam a missão de orientar? Pai e mãe, ou aqueles que assumem esse papel. Não é verdade? Agora imaginemos se pais e mães adotassem uma visão desesperançada e ficassem jogando a toalha diante de seus filhos mais rebeldes. Nós não sabemos o passado espiritual daqueles espíritos, sabemos? A gente sai da maternidade com aquela coisinha linda que a gente diz, gente, tropeçou na nuvem e caiu, é um anjinho. Não é? Aí não é um anjinho, é um espírito reencarnado, é um espírito imperfeito, porque está no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, né? Lugar de habitação de espíritos imperfeitos. Ou seja, veio sim ainda dar continuidade ao seu processo de aprendizado moral, veio sim reparar situações do passado que ficaram mal acabadas, mal solucionadas, veio sim reparar comprometimentos do passado. E nós não sabemos quais. Assim como os nossos pais não sabiam dos nossos. Mas muitos pais, não aleatoriamente, recebem filhos que exigem muito, que
por mais que eles estejam ali dando, testemunhando, sempre é pouco, sempre deparam com a rebeldia do filho, muitas vezes o endurecimento do coração daquele filho, às vezes não diretamente com os pais, mas com irmãos, filhos também daqueles pais, o que dói muito. Então, nada é aleatório. E muitas vezes existe um abatimento, vamos falar do âmbito familiar. Existe um abatimento com aquela que é ovelha negra. Antigamente esse termo, né? Antigamente nada, uns aninhos atrás. Tinha até música, né? A ovelha negra. E por quê? Porque era uma ovelha diferente. As ovelhinhas são branquinhas, não são? Que a gente vê as ovelhinhas branquinhas lá no pasto. Então a ovelha negra é para dizer o quê? Que ela é diferente, destoa, não combina. A família toda é desse jeitinho. Aquele ali estraga a família toda. Está na contramão do que a família... Mas por que será que aquela criatura veio naquela família? Tropeçou na nuvenzinha e caiu? As encarnações, elas são preparadas com tanto cuidado, com tanta, né, com tanto estudo. Existem espíritos especializados nisto, em preparar encarnações. Alguns são especializados nos corpos, outros são especializados nos laços familiares, em buscar os melhores pais, em montar aquela estrutura de contexto. Isso exige tanto. São espíritos muito capazes. E aí, nós chegamos aqui. E quando nós vemos, imaginemos que nós somos lá, desse grupo, lá do departamento de reencarnação. E temos um espírito difícil, mas ele precisa de uma família que seja amorosa, que tenha recursos diante dele. Muitas vezes pode ser até que não seja da família, espiritual daquele grupo, pode ser. Geralmente é, mas pode ser que não seja. Sendo, a história está intrincada ali. Não sendo, é uma deferência muito grande. Deferência. É uma honra. Por quê? Porque a espiritualidade pegou aquela família e disse assim, olha, essa família aqui tem condição. E ainda tem mais uma coisa. A pessoa não é assim jogada em cima da família. Não. São feitas reuniões no mundo espiritual. Existe aquiescência, consentimento para se receber aquele espírito. Tudo é muito bem organizado. Nós não temos nem ideia. Aí quando as coisas ficam aqui, vai estar todo mundo junto, aí parece que é uma bagunça. Tipo assim, isso aqui foi formado numa tempestade. Essa família foi formada numa tempestade. Não foi. Tempestade é o que nós fazemos diante do que a providência nos oferece. A providência nos oferece oportunidades. E às vezes quando a gente vai assim, mas eu não combino nada com fulano. E fulano vive pisando no meu pé. Que bom que fulano está com a gente, não é? Primeiro, fulano está me ajudando a desenvolver virtudes. Então já é uma coisa boa. Além disso, não é um fulano, é meu irmão, é meu pai, é meu filho. Que preciosidade é isso? Está nas nossas mãos essa preciosidade. E fazendo isso, aqueles que recebem a tarefa de orientar, os pais, não estão tomando conta de si mesmo e do Evangelho? E não estão também cuidando da sua salvação e fazendo a sua parte na salvação do outro?
Não, mas eu fiz, nadei, morri na praia. Não adiantou nada. Quem disse? Quem somos nós na fila do pão? Para dizer que o que a gente faz... Não, eu fiz tanta coisa boa, não deu em nada. Pessimistas, ó. Ele fala disso aqui. Como não deu em nada? Como o bem não dá em nada? Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, e agora eu vou dizer, eu acho que é amar os vossos inimigos, o capítulo. Amai os vossos inimigos. Que tem uma pergunta ao Espírito São Luís que diz se um homem deve dar a vida por um malfeitor. Se um homem de bem, atenção para a pergunta, se um homem de bem deve dar a vida por um malfeitor. Resposta. Porque o que a gente vê, imaginemos lá, que um homem de bem, uma situação, a gente está vendo lá, ou aconteceu na nossa rua, a gente viu na televisão, não estou nem colocando que nós somos o homem de bem que deu a vida pelo malfeitor. Vamos deixar isso assim, para a gente observar primeiro. Deu a vida por um malfeitor. E a gente diz assim, acabou. O que adiantou? O malfeitor está aí, salvou a vida dele, o malfeitor ficou. E ele, que era um homem de bem, foi embora. Olha o que responde o Espírito. Diz assim, que nós não temos ideia do efeito para a consciência de um malfeitor, porque um malfeitor sabe que é um malfeitor. Um malfeitor sabe que é um malfeitor. Um criminoso sabe que é um criminoso. Claro, a não ser que ele a não ser que ele seja um psicopata. Mas tudo bem, seria exceção da exceção. O que nos falta no mundo são malfeitores e criminosos, não é? Então, mas existe muito mais gente de bem, muito mais. Mas temos muitos. Eles sabem que são malfeitores. Agora imaginemos. Um homem de bem deu a vida por mim. Diz o Espírito que nós não temos noção do que é o impacto dessa ação sobre a consciência de um malfeitor, de um criminoso. Que nós não temos noção. Que muitas vezes, aparentemente muitas vezes, parece que nada aconteceu, ele não está nem aí, morreu. Mas nós somos imortais. Aquela ação foi a semente. Aquela semente fértil, fertilizou com a vida, deu a sua vida, a sua existência, entregou a sua encarnação para favorecer a vida de um criminoso. Então, o Espírito São Luís diz que nós não temos noção do efeito do que isto é. Porque é um choque muito grande. A pessoa sabe que é um criminoso e aquele homem bom, ou mulher boa, não é? Aquela pessoa boa, deu a vida por mim. Então, nós temos muito poucas condições de avaliar os efeitos das ações que nós fazemos no bem na Terra. Imaginemos que esse espírito não fosse essa ação, ainda ficaria fácil 1000 anos na criminalidade. E por causa de uma ação dessas, ele pode reduzir para 50, 100, 150 anos. Porque se a gente não fizer esse contraponto, as pessoas dizem assim, mas ele vai continuar. Mas aconteceu um terremoto moral dentro dele. E ele não pode ficar indiferente a isso. Não consegue. Então nós fizemos todo esse comentário porque, às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. E as pessoas pensam naquelas pessoas de projeção. Não tem nada a ver comigo, eu não assumi nenhuma posição de orientar, estou aqui na minha.
Todo mundo tem família. São os nossos maiores testemunhos. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. Ou seja, insistem na ideia de que aquilo realmente vai de mal a pior. Afinal, são pessimistas. Estão, né? As dificuldades terrestres efetivamente são enormes. E os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Aí a gente pensa, Chico Xavier, alma nobre é todo mundo que se esforça em fazer o bem. E em fazer o bem, o bem que estiver ao seu alcance hoje, agora. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno. Campo interno, meus pensamentos, campo interno, os meus sentimentos. O que é que eu estou sentindo? Gente, mas olha, eu estou sentindo uma coisa muito ruim. Ixi, vou fazer uma prece, pedir ajuda, não tô bem, não tô legal, tô desanimado, tô aborrecido, ai, tá na hora de fazer prece, tá na hora de, vem cá, anjo da guarda, vem cá. Aí ele fala assim, liga para fulano, liga para ciclano, procura, vai conversar, vai lá, assiste a palestra, conversa, vai no atendimento fraterno, vai fazer uma terapia. Vai cuidar dessa cabecinha, desse coração que está cheio de nozinho. Às vezes, os graus de ajuda que a gente precisa são vários. Não é? Se eu precisar, se eu estiver com uma gripe, eu vou no clínico geral. Se eu estiver com um problema de entupimento na minha aorta, eu vou ter que procurar um cirurgião cardíaco, provavelmente, vou botar uma coisinha que eles põem para desentupir. Olha, eu entendo disso. E ele continua assim. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las. Vou ficar discutindo. Vamos lembrar lá. Nosso Chico, nosso Emmanuel, primeiro encontro, proposta de trabalho, mas tem 3 critérios. E o Chico perguntou quais, e ele disse o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina não é para a gente ficar discutindo. Ou a gente faz ou não faz. Então, Jesus está nos dizendo, fazer isso, vou discutir. Mas assim, não é assim. Faz o bem, perdoa, mas se for um tapa na cara, isso não. Não tem vírgula, né? É perdoar 70 vezes 7. Pá, ponto. A não ser que seja no caso de, aí não perdoa. Eu sempre me lembro muito do 5º mandamento, dos 10 mandamentos, não é? Não matarás. Não matarás. Ponto. Não é? Não matarás, a não ser que a sua vida esteja em risco. Aí vale. Não matar é não matar. Mas se tiver a vida em risco, eu vou matar. Porque eu estou protegendo meu filho, ou por isso, ou por aquilo, serão atenuantes. Não é assim que a justiça julga. Serão atenuantes. Mas ainda será um crime. Terá atenuantes. Vai ser julgado. Não é isso? Só Deus é que sabe. Mas, qual é, vamos lembrar lá, daquela situação do amar o vosso inimigo. O que pode, não, o que a gente vai perder? Claro que a gente ainda está cheio de instinto, afinal ainda somos espíritos imperfeitos. O instinto de sobrevivência ainda pulsa muito alto em nós, muito alto. Então nós vamos ter respostas instintivas, sim, sim.
né? Quando a gente pensa, só quem passa é que pode sentir realmente quais são os impulsos, porque a gente fala assim, você não sabe, você não pode julgar, você não passou por isso, porque pode ser que na situação que fulano passou, você tivesse feito a mesma coisa. Eu não. A gente não sabe. A gente não sabe. Não reage. Aí você diz, eu nunca vou reagir a um assalto. Mas nunca, claro que não, imagina, quem reage é bobo. Aí chega na hora, pode acontecer, não pode? Da pessoa reagir. E não pensar no que está fazendo, que foi um impulso. Ela não se preparou, até porque o ladrão não liga para dizer, olha só, eu estou ligando para dizer que às 17 horas hoje eu vou lhe assaltar. A senhora se prepare, por favor. Não é? E aí, quando é no inusitado, não há tempo de preparar o script ali para aquela cena. E vai, é uma prova e tanto. Mas é bom que a gente se prepare, o ideal é que a gente na hora lembre, né? Não vou reagir, porque a gente não sabe do nosso passado. Vai que a gente era soldado e temos um tempo de reação para o confronto de momentos que a gente nem imagina. Nós somos incrivelmente complexos com essas nossas histórias, não é? Isso nos deixa assim, mas eu não entendo por que eu fiz aquilo. Eu não entendo. A gente chegar do lado de lá, a gente vai entender. Que a gente vai perguntar. Assim, vem cá, aquele momento, assim, aconteceu aquilo, eu agir daquela forma tão fora do meu script. Fora do seu script no século XXI, né? Porque no século XVII era o seu script. Da hora de levantar, a hora de deitar. Mas aí você melhorou, você foi aprimorando. Maravilha. Continua o nosso Emmanuel. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las. Pensam que tinha um ponto aí? Não, tinha vírgula. Bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito. Qual o procedimento? Valorizar as disciplinas e aceitá-las, e também examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando uma imensa amplitude de compreensão, dentro da qual, dessa compreensão, abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Oi? Esse procedimento, disciplinas, aceitá-las, vigiar o campo interno e examinar as necessidades do coração, que conduz esses procedimentos, não é? O espírito a horizontes mais vastos, porque isso vai nos fazer o quê? Nossa sintonia sobe, né? Nós vamos evoluindo, nós vamos amadurecendo moralmente, desenvolvendo virtudes, campos mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão. Então a gente para de ficar discutindo. Por quê? Porque a gente sabe que aquela pessoa ali, ela está dando o que ela pode dar, que a natureza não dá saltos. E é isso que é. Vou aceitar, é isso que eu tenho para hoje. O que eu tenho para hoje é esse filho aqui. É esse código de barra que é o meu filho. Mas ele não podia ser assim. Como não podia ser assim? Ele é assim. Nesse momento é assim que é. Eu estava pensando essa semana, né, que existe essa coisa da gente idealizar, às vezes, o companheiro, a companheira, a síndrome de Cinderela, e tem o do Cinderelo também, não é? E depois, o quanto também a gente não idealiza filho, não é? A gente idealiza. Mas é uma pessoa, como nós somos. Ele não está aqui para ser a materialização do meu sonho. Ele está aqui para ser quem ele é. Então, aceitar essa realidade.
e respeitar, que é exatamente isso que ele diz, olha, respeito por todos os círculos evolutivos. Ah, mas tinha que ser na minha casa? Ah, tinha que ser comigo? Tinha que ser comigo? Por que não podia ser? Por que não podia ser? Para alunos mais preparados, lições mais difíceis. Mais preparado. Por que será que eu tenho uma cruz com esse peso? Porque eu tenho ombro para ele. Tenho ombro para ela, para essa cruz. Com luzes pesadas, com cruzes pesadas, nós sempre temos os nossos sirineus. Quantas mães com filhos difíceis têm apoio espiritual que elas nem imaginam. E pais também, mães e pais, né? E avós e responsáveis, aqueles que estão ali, ó, no cuidado. Por dentro, amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ou seja, a situação não está legal, está ruim, nos próximos anos estou vendo que a coisa não vai melhorar, mas olha, eu tenho esperança. Eu sou uma pessoa que sei que as coisas tendem só a melhorar. É só não ficar marcando data. Às vezes, para melhorar, tem que piorar. Mas chega uma hora que não vai passar de determinado ponto. E aí, de novo, muitas vezes não está no nosso livre-arbítrio. Mas a gente foi chamado para ser um ponto de apoio, para ser a mão amiga daquela pessoa que não está por acaso na nossa vida. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Então, a salvação própria é porque sou eu que resolvo. Redenção alheia, eu faço a minha parte, mas quem vai salvar o outro é o outro mesmo. Mas eu estou lá, ajudando, presente, testemunhando. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Não tem outro. Circunscrever-se, ou seja, se limitar o aprendiz aos excessos teóricos, ou seja, sendo muito duro, furtando-se as edificações do serviço, ou seja, só fala, mas na hora de fazer, não, tá muito difícil não fazer, não, porque isso aí é com Deus, eu não posso fazer mais nada. E Deus fala assim: oi, peraí, você assumiu o compromisso aqui. No Livro dos Espíritos, quando fala de maternidade e paternidade, é missão. Maternidade e paternidade é missão. É claro que, ela deixa muito claro também, que essa missão é feita durante o período em que passamos os valores. Depois, quando os filhos atingem a idade adulta, eles são responsáveis, passam a ter autonomia sobre o livre-arbítrio e são responsáveis pelas suas escolhas. Mas a família não foi tecida pelo coração divino à toa. É na família que nós vamos desenvolver o amor transcendente. E as ligações entre pais e filhos, elas são, eu costumo dizer que são as cartas mais altas de Deus. Dizem, tá muito difícil, olha. Aí vem, tira a carta. Pai dessa criatura, mãe dessa criatura, vamos investir nisso, porque isso vai ser muito importante. Querem saber o quanto? Ave Cristo.
de Emmanuel. Excelente livro para o final do ano, porque faz a gente dar aquela lavada por dentro e sai luz. A história do amor de um pai pelo seu filho, que o acompanha em 2 encarnações. Difícil aquele filho. Duro. E esse pai pediu a espiritualidade superior, já era um espírito bom, ficar 100 anos acompanhando aquele espírito. E a espiritualidade superior falou assim, não vai dar certo, 100 anos é pouco, não vai dar. E ele pediu, mas assim mesmo estou pedindo. O que pode o amor? O que pode o amor? Alguns diriam milagres. Milagres. Ai. E conclui então o nosso Emmanuel. Vou repetir. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar à margem dos trabalhos, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência, ou seja, não é da sua conta. E ele está ali se desviando toda a sua energia positiva e tornando-a negativa, porque a vibração vai caindo, enquanto tantas coisas estão aí de bom e de boas coisas para serem realizadas. Ai, que delícia! Essa página foi muito gratificante. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos da reencarnação, pelas bênçãos do Teu Evangelho, pelas bênçãos da família. Ajuda-nos, Jesus, em nossa jornada. Abençoa nossos esforços. Ajuda-nos na vigilância. Abençoa nossos lares. Abençoa aqueles a que amamos e que estão em momentos difíceis. Mas não só eles, como todos os nossos irmãos da humanidade, que estejam passando também por situações difíceis e momentos difíceis. Abençoa, Senhor. Que a Tua paz esteja em nós e entre nós, Jesus amado, iluminando as famílias deste mundo, nos 2 planos da vida. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã, então, estaremos já no nosso programa especial de Natal 1. Serão 2. Muita paz a todos.